Ó, agora tem a pergunta do pastor aqui que eu tava procurando, o pastor Danilo Fernando. Ele falou aqui o seguinte: Daniel Pax, você acha que é possível ter um relacionamento com Deus sem obedecer os princípios do evangelho, como arrependimento, felicidade e etc? Cara, é muito louco isso, porque eu não consigo me basear numa relação com o divino baseada em ritual, velho. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, que perdeu sentido. Eu tenho 2 filhos. Se você for na minha casa e me ver em cima de um altar e os meus filhos jogados no chão, cantando música, citando meu nome 72 vezes, se jogando, se humilhando, se rendendo, devendo para mim porque eu dei a vida para eles, para consertar uma coisa que eu mesmo fiz, que são eles, para mim só não faz muito sentido. E eu acho que, quando eu falo que não faz muito sentido, eu não tô dando uma resposta, eu tô falando que só não faz sentido. É simples. Se o meu filho hoje chegar em mim e falar, eu não acredito em você, eu não vou puni-lo por causa disso. E essa é a discussão que eu quero trazer. Essa é a discussão que eu acho que é saudável. Vamos trocar essa ideia, velho. Vamos trocar essa ideia, porque se incomodaram quando eu falei assim, ele morreu por mim, eu não pedi pra ele morrer por mim. É essa parte que eu queria que a gente Tá falasse ligado? Pô, mais, se ele... né? Peraí, eu não pedi, mano. Então, assim... Eu não pedi pra Jesus pagar pelos meus pecados na cruz. Sim, até porque o que é o conceito de pecado, Vilela, pra mim é tão banal, é tão raso. Você se culpar e se punir por causa de um passado que você teve de bebedeira, ou de mulherada, ou de droga, ou de qualquer coisa que naquele momento fez sentido pra você. Não, mas eu tô falando do lado Entende? de Jesus, de não perguntar pra você se você quer, mas ele fazer isso Ele pelo paga amor a sua dívida, ele paga essa sua dívida, porque você pisou na bola, ele paga a sua dívida. Isso 2000 anos antes de você existir, ele já pagou, porque ele é espertão, então ele já sabe. E ele já pagou, e aí quando você... É igual o sistema de saúde nos Estados Unidos. Você desmaiou no meio da rua. Quando você acorda, você tá no hospital. Você fala, mano, quem me trouxe pra cá? Ah, a gente trouxe você pra cá pra cuidar de você. Você tá vivo porque a gente fez isso por você. Putz, obrigado, agora tô o boleto. Agora você vai ter que pagar. Peraí. Não, como assim? Não, eu paguei o preço porque você já nasceu devendo por causa da bosta do Adão, sendo que a árvore foi colocada lá e falou, não pode, e Adão foi lá e fez aquela merda, aí eu nasci devendo. Só que eu nasci devendo e ele pagou, porque eu não sou capaz, porque eu sou limitado, eu não vou conseguir pagar, mas ele pagou. Porém, agora eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida. Essa é a parte... Entende? É isso que eu quero abrir. Vamos trocar ideia. É essa parte que eu digo. Uma boa parte das igrejas, quando prega o evangelho, não tá pregando o evangelho. Acabou, velho. Porque, veja só, a dívida foi quitada. Você não tem a dívida. Mas se eu comer 2 balinhas dessa aqui a mais e não pedir perdão, é gula, eu vou pro inferno porque tá na lista. Não vou. Esse é o princípio do cara que perguntou, tá ligado? Não, como que eu tenho uma relação com Deus se eu não cumpro a cartilha? Mas esse é o ponto, não tá na lista. Porque, veja só, isso daí, eu não sei qual igreja prega o quê. De novo, eu vou voltar pro Mas você evangelho. sabe o que a maioria prega. Por isso que eu fiz o vídeo reagindo ao teu vídeo. Tá? Mas beleza. Maioria, 90%, maioria 50 mais 1. Tá? Mas assim, a mentalidade da ilustração que você construiu é pelagiana. Ela é uma heresia combatida por Agostinho no começo do cristianismo. Tá? É uma mentalidade que diz, olha, Jesus veio, te salvou, mas não vai achando que é festa. Sim. Mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque uma parte da salvação é tua. Uma parte da salvação é você não comer a balinha. E isso pinta Deus como uma espécie de divindade mesquinha que está lá no céu, desenhando regras para saber se no final do ano você foi um bom menino. Isso. Isso é o Papai Noel, não é o Papai do Céu. Isso. Tá? Ou, pior, que eu acho que tem mais a ver com a tua ilustração, que tá lá no céu observando onde você vai pecar, porque ele é o velho do saco. Isso. Que vai te levar se você foi um mau menino. Isso. Tá? Que vai te matar e te punir se você foi um mau menino. E o evangelho do texto bíblico não é esse.
O evangelho do texto bíblico é um evangelho muito, muito, muito duro em retratar a realidade humana com a dureza cruenta que ela apresenta. E quando fala de pecado, fala disso. De novo, vou voltar. Por isso que eu sou meio duro com alguns pregadores. Por quê? Porque o que é pecado no texto bíblico? Pecado é a viúva tá passando tanta necessidade, que ela precisa ir lá no profeta para dizer assim, ó, eu vou vender meus filhos escravos para sobreviver, tá? E aí o cara vai lá e prega a partir dessa passagem e fala assim, olha, essa mulher tinha sonhos, você também pode ter. O que é pecado? Pecado é o que cria essa condição que deixa essa mulher nessa circunstância. Que, se a gente acredita que essa mulher é real, se a gente acredita no texto bíblico, essa mulher é nossa irmã. Eu queria chegar para você e falar, não, cola lá. E você não vai chegar para a tragédia de uma irmã sua e usar a tragédia de uma irmã sua para falar a respeito dos sonhos de borboleta para outras pessoas. Sim. Certo? Então, o que é a realidade do texto bíblico em relação ao pecado? É olhar para a exibição dos reféns mortos do Hamas e lamentar pela crueldade e da situação extrema de maldade do mundo que vivemos. E, ao mesmo tempo, olhar para os pedregulhos da Palestina e daquelas crianças que estão vivendo aquilo e falar, cara, isso é maldade, precisa lidar com esse treco. Não dá para fechar os olhos, essas coisas existem. E se Deus existe, precisa lidar com essa parada. Então, isso é pecado. Qual que é a história? A história de Deus entrando na história para lidar com isso. E chamando para si um povo que lida com essas coisas. Que reconstrói realidades onde essas coisas acontecem. Tá? Então, depois que Jesus entra na história sem ninguém ter pedido, para reconstruir essas condições de profunda maldade por causa de profundo egoísmo que os seres humanos têm, depois que Jesus entra nessa história e sofre ele próprio a tragédia dessas atitudes, beleza. No terceiro dia começa a reconstrução. E ele começa a chamar pessoas que estejam dispostas a dizer, eu fiz parte da construção dessa maldade sim. Quando eu estava lá na bebedeira, eu não peguei o carro para dirigir, mas eu tenho um amigo que estava ali naquele contexto que pegou. Porque a bebedeira nunca é só a bebedeira. Quando eu estava lá me divertindo com a galera, cara, não era só a diversão. Teve aquela pessoa que eu iludi, que ela achava que ia ter coisa séria, mas eu só queria a diversão. Porque nunca é só a diversão. Ou quando eu tava lá na igreja. Beleza, podemos colocar isso. Uhum. Beleza, podemos. Que eu virei as costas pro outro, que eu fui intolerante. A gente colocou bastante exemplos de igreja já, mas podemos de novo, não tem problema. Tá? Porque a impressão é que a idolatria ela só existe fora e o problema e os exageros só existem fora. Na verdade, quando o problema são os exageros. Eu só tô trazendo a bebida e a diversão com a mulherada porque sim, foi porque o que a gente... sim. Tá? Senão eu nem entraria. Mas o ponto é, depois que eu fui chamado para fazer parte dessa reconstrução, faz sentido eu voltar a destruir? E eventualmente eu até volto. Às vezes acontece, por causa do meu egoísmo, por causa do meu coração que é falho. Mas a pergunta que tem que ser feita não é se eu continuo devendo para Deus. A dívida está paga. Precisa mais do que o sacrifício do próprio Deus para pagar a minha dívida? A dívida está paga, a questão não é essa. A questão é, para que tipo de obra eu fui chamado? Aí tem a poesia do Geraldo Vandré, é o que ele diz, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, tem coisa na minha história que não vai agradar. Eu posso não agradar. Eu vivo para consertar. Então, se eu tô na obra do conserto, porque eu entendi a obra do conserto, e agora talvez conserto com C. Se eu entendi a obra do conserto, eu não vou mais querer viver para estragar o rolê dos outros. Você quer uma definição de pecado que não faz muito parte do meu tipo de vocabulário, pode soar artificial, mas faz parte do vocabulário de muita gente e no mundo da música. Pecado é zoar o rolê, mano. Pecado o quê? É zoar o rolê. Ah. Mano, por que você tá atrapalhando a vida de geral? Não é o meu jeito de me comunicar geralmente, mas... Roubar a brisa. Roubar a brisa. Então, assim, por que você tá estragando o bagulho? Por que você tá se estragando? Tá louco.
certo? Então, qual que é o problema dessa ilustração? O problema dessa ilustração é que, cara, Jesus veio e ressuscitou precisamente para que a gente não viva mais em saldo devedor. O que a gente faz agora é investir o pouco que a gente tem na vida do outro. Acabou. E aí eu falo, sim, tem um monte de igreja pregando um evangelho que não é exatamente evangelho, extremamente legalista, etc. Sabemos disso. Agora, esses mesmos caras, muitas vezes, e essa é a ambiguidade da vida. Essa é a ambiguidade da vida. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, estão ali ajudando no conserto. Quando inunda o Rio Grande do Sul inteiro, quem chega primeiro? Os malucos da igreja. E muitas vezes o maluco da igreja com teologia ruim. Tá? Muitas vezes o maluco da igreja com teologia ruim. Ué, mas não foi isso que Jesus mesmo disse que ia acontecer? Vinha um homem caminhando pela rua, foi assaltado. O levita, teologia boa, passou ao largo. O sacerdote, teologia boa, passou longe. Samaritano. O samaritano, teologia zoada. Mas foi o que ajudou. Foi o que ajudou. Quando o samaritano está fazendo isso, ele está ajudando a consertar o homem.